Fala galera, beleza? Então vamos lá para mais uma live. Vamos deixar uns 5 minutinhos para o pessoal ir entrando. Deixa eu só alterar aqui. Vamos entrando aí aos poucos. Opa, meu Skype fechou. Coisa de live normal. Vamos entrando aí. Conta pra gente, o áudio tá bom? Como é que tá a qualidade aí? Vocês estão ouvindo? Vocês estão conseguindo ouvir? Isso. Agora sim. O Skype, comecei a transmissão, o Skype fechou. Vamos ver os comentários da galera. Só lembrando, gente, que tem, desde o momento que a gente começa a falar aqui, tem aquele delay, né? Tem um atrasozinho assim de uns 30 segundos. Então, se vocês mandarem alguma pergunta, qualquer coisa, a gente demora uns 30 segundos para aparecer aqui, beleza? E sempre que a gente parar, vai ter esse atraso. Então, só queria que vocês comentassem aí se está dando para ver, se está tudo certinho. E eu vou acompanhando também os comentários. Aí daqui uns 3, 4 minutinhos a gente começa. Vamos lá no YouTube, não, nem atualizou aqui no meu. Aí, agora entrou. Áudio bom, boa noite, tudo certo, ouvindo de boa. A galera tá ouvindo bem. Show. Vamos começar então? São 8 horas, acho que a galera já chegou, estamos com 40 pessoas online, bem legal. Vamos começar então. Para quem não me conhece, meu nome é Henrique, né? A gente trabalha no Ambiental Pro, eu sou do Ambiental Pro. Eu estou aqui com dois convidados, né? Agradeço muito a presença deles. A gente está com o Bruno da Horus e a gente está também com o Rafael, tá? Da Drone Lab. O Rafael é especialista em drones. O Bruno trabalha lá na Horus. Aí eu vou deixar um pouquinho eles se apresentarem, tá? Para contar um pouquinho como funciona a Horus, como funciona, qual é o trabalho do Rafael na Drone Lapa, ele é especialista de drones, ele vai falar, eles vão se apresentar um pouquinho aí para vocês. Então, pessoal, meu nome é Bruno Bartmeier, eu trabalho como gerente de sucesso na Horus Aeronaves. Basicamente, o que significa esse cargo é que eu ajudo todo mundo que fez uma aquisição de drone, fez uma aquisição de equipamento, algo assim, e precisa obter resultado, precisa conseguir retorno com o seu drone. Então, a gente ali na Horus está precisando, tá o tempo todo querendo ajudar vocês e a gente está o tempo todo ali querendo sucesso. Então, esse é meu cargo, basicamente. A gente Uhum. pega os clientes e faz com que eles tenham um retorno com o seu drone, tá? A Horus é uma empresa que faz fabricação de aeronaves, então nós fazemos a solução de ponta a ponta, mas desde a parte de fabricação, processamento de imagens, entrega de resultados, e a gente já tem uma nova parte da empresa agora que é a nossa rede de operadores. Então, no futuro, quem sabe, quem quiser pode entrar no nosso site ali, Horus, e saber pegar mais informações. Beleza, Bruno. E acabou que eu não falei um pouco do Ambiental Pro, né? Para que tem muita gente nova aí chegando, vindo dos canais lá da Horus, vindo do convidado lá do Rafael também. Então, para quem não conhece, a Ambiental Pro foi um canal que surgiu com o objetivo assim de descomplicar o geoprocessamento, né? Então a gente está sempre fazendo lives semanais de ArcGIS, tudo sempre mão na massa, abro o programa, faço tudo bem detalhado. Então, o nosso objetivo é passar bastante material de qualidade, gratuito, coisa que é difícil a gente encontrar aqui no Brasil. Então a gente apareceu aí para suprir essa demanda. Eu acho que está dando bastante certo, a galera está curtindo muito nosso material. E deixar aí o Rafael. O Rafael ele ainda é um dos alunos da nossa turma do programa completo de ArcGIS. Ele é um cara que pô, sabe muito de drone, uma das pessoas que eu conheço que sabe mais desse mundo de drones. Então a gente achou legal trazer ele aqui para trocar essas experiências com vocês. E aí, Rafael, beleza? Beleza, Henrique, valeu. Eu agradeço ao convite da Ambiental Pro e da equipe da Horus também para falar um pouco sobre essa questão do universo dos drones. A gente vai passar para vocês aí um breve conhecimento prévio do que é o mundo dos drones e o que pode ser explorado dessa ferramenta, não só para fazer mapeamentos, mas também produzir produtos de excelente qualidade, né? Que hoje a gente pensa na parte dos drones
né, fazendo vários trabalhos, né, de geoprocessamento com o uso dessa ferramenta. Então eu vou começar a iniciar uma breve apresentação minha. Meu nome é Rafael Andrzejewski, eu sou zootecnista, produtor rural. Hoje, atualmente, eu trabalho no Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, que é o Senar Paraná. Eu moro aqui na região do Paraná. Eu trabalho com cursos de capacitação na área de drones. Então, a gente atende basicamente produtores rurais. Ô, Rafael, deixa eu só te interromper um pouquinho. A galera tá falando que os áudios dos convidados estão muito baixos. Deixa eu ver se eu consigo mudar aqui alguma configuração da... Vamos botar aqui saída de áudio, vamos ver se melhora. Só para ficar bom para todo mundo aí. Tranquilo, Henrique. Fale aí, vê se vocês estão... O áudio está muito baixo. Vê se agora melhorou. Melhorou, gente? Vamos esperar para ver então, como é que tá o áudio. O pessoal tá falando áudio muito baixo. Deixa eu me aproximar um pouco. O pessoal falou que melhorou. Aqui, então. Fala aí também, Bruno, só pra gente ver a qualidade do áudio. E aí, pessoal, tá me ouvindo? Tá. Agora sim, o pessoal falou Bruno agora sim. Acho que não saiu o áudio do Bruno, né? Então, melhor, Bruno, se apresenta de novo. Tem muita gente entrando agora também, tem 89 pessoas online e acho que o áudio ficou muito baixo, não deu para ouvir a parte de vocês. Então, se puder repetir aí a apresentação. Tranquilo. Vou repetir aqui minha apresentação aqui, pessoal. Até peço desculpas já agora no início, assim, a gente está fazendo aqui essa live aqui, então é tudo ao vivo, eu estou no meu celular, a internet de casa falhou de última hora, então quem vai passar os slides vai ser o próprio Henrique, e estou aqui no 4G no celular e a gente tem que fazer essa live funcionar. Meu nome é Bruno Bartmeier, eu sou gerente de sucesso do cliente na Horus Aeronaves, tá? A Horus é uma empresa pioneira aqui no Brasil de fabricação de aeronaves. E quando a gente percebeu que não era só vender aeronave, que estava tudo certo para o cliente, a gente precisou investir em plataformas de processamento de imagem, rede de operação para baixar o custo de operação, fazer cursos também, como o próprio Rafael faz ali. Então, a gente tem que investir numa solução de ponta a ponta e a Horus faz isso tudo. Então, hoje, a Horus é a principal empresa de drones no Brasil, referência internacional na parte de fabricação de drones, os drones são de excelente qualidade. E o meu cargo é de gerente de sucesso. Então, basicamente, quando uma pessoa vira nosso cliente, é a minha função fazer com que você tenha retorno com drone. Então, eu trabalho desde a parte de agricultura de precisão, controle ambiental, monitoramento de cidades, cadastramento urbano, cadastramento rural. Isso tudo aí são áreas que eu estou metido, mesmo sendo engenheiro mecânico. Uhum. Então, essa aí, basicamente, é a minha introdução aí ao mundo dos drones. Legal demais, Bruno. E aí, Rafael? Se puder também repetir sua parte, que ficou baixo. Legal, então. Obrigado. Eu quero agradecer ao convite do Henrique, do Programa Ambiental Pro e da Horus Aeronaves, através do Bruno, por a gente falar um pouquinho mais sobre o universo dos drones, né, que hoje gera muito interesse entre as pessoas que querem partir para esse ramo na área de fotogrametria, né, e obtenção de dados. Meu nome é Rafael Andrzejewski, eu sou zootecnista, produtor rural. Eu trabalho com cursos de capacitação para produtores rurais pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, que é o Senar Paraná. Atuo na região do estado como um todo, nos cursos da área de drones, né, da agricultura de precisão voltado para a parte de drones. Eu sou pós-graduado na área de drone pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná, pela PUC, do curso de RPAs, drones e vantes em aplicações civis e comerciais. E hoje a gente quer mostrar para vocês como explorar o universo dos drones, essa ferramenta que está aqui do meu lado, de uma forma extremamente profissional, né? Então a gente preparou um conteúdo bem interessante para vocês entenderem um pouco mais aprofundado sobre a questão dos drones. Então, o Henrique pode iniciar o espelhamento aí para a gente poder
Beleza, iniciar galera. a apresentação. Então a gente vai começar agora a parte de conteúdo mesmo. Antes disso, eu queria só que vocês comentassem, vocês estão vindo da onde? Vocês estão vindo da Horus? Tem mais gente da Horus aí? Tem mais gente, aluno do Rafael, pessoal, aluno do Ambiental Pro, vindo do perfil lá do Ambiental Pro. Só comenta aí, hashtag Horus, hashtag Rafael ou hashtag Ambiental Pro, só para saber de onde vocês estão vindo. Tá? Quero ver se tem bastante gente lá da plataforma, quero ver se tem bastante gente lá do Instagram, vamos ver se tem a galera da Horus presente aí também. Vamos ver. E aí vamos lá, quero ver o pessoal da Horus aí se manifestando, hein? Vamos ver de onde tem mais gente aí. Vamos que sempre tem aquele atraso, né? Tem aquele delayzinho de 30 segundos, então tudo que eu falo demora para chegar até cair os comentários, então vamos aguardar. A gente está com 90 pessoas online, vamos fazer chegar a 100, né? Vamos começar agora o conteúdo, então bota no story, tira uma foto, marca a gente, bota o link, divulga para os amigos que vai ser uma live de conteúdo mesmo, de drone voltado para a área ambiental. Então, se você tiver algum amigo aí que possa ajudar, já manda logo, que a gente vai começar o conteúdo já já. Ó, hashtag Rafael Ambiental Pro. Turma 6, ó, tem um monte de aluno aqui, ó, um monte de Ambiental Pro, top. Aluno do Rafael, aí, tem os teus alunos também, Rafael. Boa, legal, bacana. Então vamos lá começar agora a parte de conteúdo. Eu vou espelhar a tela aqui e a apresentação, e aí eu deixo com o Rafael, com o Bruno para passar esse conteúdo para vocês, beleza, galera? Então vamos lá, vamos começar. É com vocês, galera. Legal, Henrique. Não está espelhada a tela por enquanto, mas eu vou começar a comentar com vocês, né, com relação à parte desse grande universo dos drones. Deixa eu espelhar aqui, ó, para você conseguir ver também, porque a galera estava vendo, mas acho que vocês não estavam vendo. Aí, acho que agora foi. Vamos lá? Pode falar, desculpa, Rafael. Legal. Bom, primeiramente, quando a gente começa a conhecer um pouco mais a ferramenta dos drones, né, a pessoa começa a se interessar por esse assunto, né, propriamente dito, cria-se uma ideia, né? Essa ideia, ela é criada pela pessoa que tem a intenção de utilizar a ferramenta, ou seja, os drones em si. Então, se cria aquela ideia na mente, poxa, vou usar o equipamento pode me aprimorar na questão de um mapeamento, na questão de uma inspeção, na questão de construir dados, né, dados estatísticos. Então, a primeira situação, quando a gente pensa no universo dos drones, é criar essa ideia de aplicar esse conhecimento do universo dos drones na prática em si para satisfazer uma certa necessidade, né? E quando essa ideia é criada, a pessoa começa a se interessar por esse universo dos drones, a pessoa começa a ter um planejamento. Então, o Henrique pode passar para o próximo, né? Então, a pessoa se planeja, começa a gerar essas ideias no papel e começa a criar, a implantar, né, isso na prática. Então, quando as pessoas me perguntam assim, Rafael, o que eu posso utilizar o meu equipamento, né? A gente fala dos drones como uma ferramenta que pode ser utilizada em diversas áreas, pode ser utilizado para a parte de inspeção, pode ser utilizado para a parte de monitoramento, pode ser utilizado também para a parte de segurança, né, tanto pública como segurança de uma maneira geral, assim, num conceito logístico, né? Então, quando a gente pensa no universo dos drones, essa ideia é criada e colocada no papel. E partindo disso, né, quando a gente pensa em iniciar nos mundos dos drones em si, a gente tem basicamente todo um pilar para ser seguido, né? Então, Bruno, você pode passar para a próxima, tá? Quando a gente pensa na questão dos drones, existe uma escala linear, né, uma escala gradativa que a gente tem que seguir ao nível para a gente chegar num grande sucesso. Então, a primeira pergunta que as pessoas fazem para mim, Rafael, como é que eu faço para começar nos drones? Eu dou uma dica primordial para as pessoas que querem iniciar nos drones,
é o ter o conhecimento da técnica. Então, você estudar sobre o assunto, conhecer o equipamento, qual equipamento é mais adequado para a minha atividade que eu vou exercer, né? A outra escada né, para a gente chegar num grande sucesso é o planejamento. Você chegar nesse planejamento, se planejar com relação à tua atividade, qual é a finalidade de uso do meu equipamento, no caso dos drones, né? E o próximo passo que a gente tem é ser organizado, criar uma organização dentro da nossa empresa, do nosso conceito, né? Para que esse equipamento que vocês estão vendo do meu lado aqui, ele tenha viabilidade, né? Porque a gente não adianta a gente investir num equipamento tão caro e a gente não se planejar, não ter um planejamento e ser uma pessoa organizada, né? Se organizar nos conceitos, não só no planejamento de voo, mas nas configurações do equipamento, porque essa ferramenta que nós temos aqui tem uma tecnologia embarcada que a gente tem que conhecer, a gente tem que se planejar e tem que se organizar. E nós temos que controlar as nossas ações também. Então, ou seja, o que seria o controle, né? Controlar as finanças do teu projeto que você vai implantar, qual é a finalidade desse projeto. Hoje, a maioria das pessoas que perguntam para mim assim, Rafael, quanto cobrar por um serviço de drones, né? Então, se você não tiver todo esse planejamento, não tiver um conhecimento, não tiver se organizar e não controlar as suas ações, né, o seu trabalho não vai ser muito bem executado. O próximo pilar que a gente tem aí para chegar lá no topo, né, é a liderança. É você ter uma equipe capacitada, é você ter uma equipe que tenha um líder na linha de frente para que a sua empresa cresça no ramo dos drones. Em seguida, pode passar, Henrique, tá? Nós temos a próxima situação que é a questão do marketing, né? Então, hoje nós temos aí as mídias sociais como Facebook, Instagram, que você pode divulgar os seus empreendimentos, né, que são criados pelo seu trabalho com o drone, né? E além disso, a gente tem depois a gestão de pessoas, né? Você treinar uma equipe. Eu sempre recebo comentários de pessoas assim que têm empresas montadas na área de drone, mas não tem pessoas capacitadas para se operar um equipamento. Tá? A próxima é a questão do nível avançado, né? Então, conforme você vai crescendo no universo dos drones, você vai se interessando, né, pela parte de geoprocessamento, na área de softwares. Nós temos aí o Ambiental Pro, nós temos a Horus, que oferece esses treinamentos, né, mais avançados para você explorar essa ferramenta aqui a nível de 100%, né? Logo em seguida, a gente tem as parcerias, né? Então, hoje tem empresas aí parceiras nesse ramo dos drones que, mesmo você não tendo um equipamento, você pode se tornar um grande parceiro. Né? Às vezes surge um trabalho, você não tem o drone, você terceiriza o serviço, você pegar uma pessoa capacitada para poder operar esse equipamento, né? E depois a gente pensa nos equipamentos. Por que pensar no equipamento lá em cima, né? Por que não lá embaixo eu comprar o equipamento primeiro e depois eu buscar todas essas ferramentas? Porque a primeira coisa que eu falo para vocês, antes de comprar o equipamento, é você ter todo esse conhecimento da técnica, participar de cursos, treinamentos. Eu trabalho para o Senar Paraná, aqui na região nos cursos de operações de drones. As pessoas compram o equipamento e não sabem operar, não sabem configurar, não sabem calibrar, né, e acabam desistindo dessa ferramenta tão fantástica que oferece produtos de excelente qualidade. Então, primeira dica que eu dou para as pessoas que querem investir nessa área é ter o conhecimento primeiro, pensar na aquisição do equipamento mais para frente. E daí em si vem o sucesso, né? Então o topo da nossa lista é o sucesso, porque se você tiver todo esse conhecimento, um planejamento, uma organização, você vai chegar no seu sucesso, tremendo, tá? Então são essas dicas que eu dou para as pessoas que querem iniciar no ramo dos drones, que a gente tem equipamentos aí de ponta, né, sendo utilizado,
E agora eu passo a palavra para o Bruno para comentar um pouco sobre a questão de mapeamentos, né? Porque esses trabalhos com drones aqui, a gente pode produzir excelentes trabalhos. Eu hoje, atualmente, eu sou aluno do Henrique aí no programa Ambiental Pro, então a gente tem que se capacitar, tem que se treinar, então essa é a ação, o grande universo dos drones que a gente leva para vocês. Então se capacitem, procurem cursos, treinamentos para a gente poder chegar aí num nível de qualidade aceitável para você entregar um produto de qualidade para o seu cliente. Obrigado, Henrique, agradeço. Vou, então, retomar aí o que o Rafael estava comentando, tá? Ele colocou perfeitamente ali o que eu acho que todo mundo ali na Horus pensa também. Realmente é necessário se capacitar antes de você fazer uma aquisição dessa, ou quando você faz uma aquisição de investimento, você precisa se capacitar, você precisa saber o que você vai fazer, como entregar o resultado. Então, a parte do que o Rafael está falando ali é extremamente importante. E isso é um erro que a gente vê em muitos casos, onde pessoas compram achando que o drone vai resolver tudo. Eu acho que depois, no final, a gente pode retomar ainda mais isso. Eu acho bem importante o que o Rafael falou. E aqui eu vou trazer um pouco, depois que você faz uma aquisição dessa, ou enquanto você está estudando, em quais ramos que você pode se inserir com drone, ou se você já trabalha em uma dessas áreas, como que você pode utilizar drone para otimizar ainda o seu trabalho. Então, como gerente de sucesso ali na Horus, minha formação é engenheiro mecânico, então, em todas essas áreas aí eu tive que estudar muito, eu estou há quase 7 anos aí trabalhando com drones e resultados de drones, então eu tive que estudar bastante em cada uma dessas áreas, e eu vou passar um pouco em cada uma delas, tá? Mas basicamente a parte de topografia, agricultura, mineração, monitoramento ambiental e energia. O foco hoje aqui vai ser monitoramento ambiental, tá? E eu vou passar agora um pouquinho cada uma delas ali, só para a gente ter uma noção geral do que dá para fazer com drone. Pode passar mesmo. Uhum. O primeiro é a topografia, tá? Para quem já trabalha com topografia, quem provavelmente o ramo, a área mais tranquila de se inserir ali com a utilização de drones, porque são profissionais que já estão acostumados a trabalhar com softwares, com arquivos pesados, com levantamento topográfico em solo. Então, o drone vem como uma evolução do próprio trabalho. Então, é um jeito mais simples, mais preciso, mais prático de fazer o trabalho, normalmente, do levantamento em campo, gerando, normalmente, resultados muito similares com o levantamento em campo, mas com muitas melhorias. A parte de topografia, a gente tem, então, alguns dos principais resultados, que são o cadastramento urbano e rural, tá? Em algumas regiões aí isso é obrigatório, então a pessoa tem que saber fazer, e com o drone você faz muito mais rápido. Controle de obras, planejamento rodoviário, medições de áreas de relevo, curvas de nível, são resultados que já são feitos hoje com a topografia, com topografia convencional, equipamentos convencionais, mas o drone veio aí para revolucionar esse mercado. Então, se você trabalha na área de topografia, dá uma olhada, às vezes, no nosso blog, um blog aí procura na internet sobre topografia com drones, e provavelmente vai ser o que vai mais aparecer resultados. Já passando desse, então, para a parte de agricultura, hoje, a agricultura é um dos grandes braços da Horus, tá? Como eu tinha falado, o foco hoje é controle e monitoramento ambiental, então vou passar rapidamente sobre esses outros tópicos aqui. Mas a agricultura é muito sobre informação. Então, o agricultor ele já vai fazer todo o manejo, vai fazer a plantação, vai colher, não importa se vai utilizar drone ou não vai. O drone veio também para otimizar e trazer mais resultados, para conseguir fazer com que a pessoa tenha uma colheita com maior produtividade. Então, todos esses resultados, eles são informações, e que a gente consegue fazer com que eles se transformem em ações. Isso é extremamente importante, porque a pessoa que não fez o estudo antes, a pessoa que é leiga, não se capacitou, ela vai pegar esses resultados, vai olhar e vai dizer, muito bonito esse resultado, mas isso vai ser uma informação para a pessoa, e ela precisa transformar isso numa ação para que no final tenha um resultado. Então, na agricultura aqui, todos os pontos que a gente levanta, como análise de falha de produtividade, identificação de pragas e doenças, saúde e crescimento da vegetação e outras coisas,
são todas informações muito importantes que a gente entrega para o produtor ou para o engenheiro agrônomo tomarem ações ali na área. E eu acho muito legal de ressaltar também que para o agricultor, produtor rural, é redução de custo diretamente, né? Porque às vezes o cara precisa de um monte de funcionário para ir a campo lá verificar, ou às vezes até aluga o helicóptero para ver. Então isso já foi relato mesmo de seguidores assim do Ambiental Pro, falou, cara, agora com o drone o negócio, pô, minha vida mudou mesmo. Então é redução de custo diretamente, né? Exatamente. Muitas vezes eles já fazem todos esses processos que o drone faz, só que de maneiras muito mais caras. A gente vê em outras áreas ali também que na parte de energia, eles já fazem monitoramento de linhas de transmissão, só que eles fazem com helicóptero, vai 5 profissionais, vai 2 pessoas olhando, eles têm que ter EPI, tem que ter gasolina do helicóptero, a diária é caríssima, e daí vai um profissional ali capacitado, com todas as totalmente regulamentado ali com o drone, faz o levantamento em 5 minutos e volta, assim, isso é um ganho, assim, uma baixa no custo imenso. Só que eu já vi até, contando história, né? Já vi até nessa questão da linha de transmissão, se você tiver o sensor termal, você já identifica certinho qual a torre que tá esquentando mais que as outras, então você consegue melhorar seu trabalho e otimizar seu trabalho de uma forma impressionante mesmo, né? E nós temos um trabalho muito legal ali na parte de energia também, que é com a identificação de painéis solares que estão aquecendo mais do que deviam também. Isso é uma falha muito grave na parte de energia solar, e dá para identificar também com câmera termal, é muito legal. Uhum. Ô Bruno, tem pergunta aqui? Tem algumas perguntas? Mesmo... Pode falar, Rafael. Complementando ali, o Pellison falou no chat ali, a aplicação como taxa variável, né? Então a gente pode extrair esses dados com a imagem de drones, inclusive, né, pegar esses dados e trabalhar juntamente com a máquina, né, então essas são as grandes vantagens aí no universo dos drones, que a gente tem muita informação embarcada no equipamento, né, então a gente consegue extrair esses dados, inclusive para a máquina, e trabalhar com taxa variável para redução de custos e aumento de produtividade, né? Trabalhar com agricultura de precisão, falando num termo mais técnico. E esse é o pulo do gato, tá? Realmente você pegar arquivos do drone, fazer o processamento, pós-processamento e conseguir integrar diretamente com o maquinário. Isso aí são poucas as pessoas, poucas as empresas que fazem. E não é uma coisa normalmente muito simples, porque tem que ter um conhecimento, uma base muito sólida. Então é muito importante aí, e realmente o pulo do gato é conseguir fazer todo o resultado do drone e fazer inferir direto na máquina. Isso é muito legal. O Rafael já tinha até me mostrado, né, o trator dele que ele usa com o NDVI já pronto no trator, você vai seguindo o NDVI, o índice de vegetação, consegue botar os shapefiles no trator, consegue botar todas as demarcações, isso é o futuro mesmo, né? É isso aí mesmo. E surgiu mais uma pergunta aqui, do Samuel. Ele falou, qual a precisão e acurácia entre o produto gerado pelo ortomosaico em relação às coordenadas X, Y e Z, pontos de controle, principalmente a altimétrica? Existem 2 tipos, basicamente, de precisão que a gente trabalha, que a gente chama precisão e acurácia, né? A precisão ali é parte de distorção do ortomosaico. Então, se você vai fazer uma medida de 100 metros no solo ali, no ortomosaico, significa que você vai medir em solo lá com uma trena e aquele negócio vai ter 100 metros, e a acurácia é realmente o deslocamento global desse mapa. Então, se a gente está falando que a gente quer chegar numa acurácia alta, a gente precisa utilizar outras tecnologias além do drone cru ali. Então, um Phantom, um multirotor comum, uma asa fixa comum, ele tem uma acurácia de aproximadamente 5, 10 metros. É o padrão de GPS, é como se fosse o GPS padrão. E daí tem tecnologias que aumentam essa acurácia, que é próprio PPK ou RTK embarcado, que isso dá uma acurácia centimétrica, praticamente milimétrica, que é o mais simples. É basicamente uma base que fica em solo e um equipamento na aeronave que vai se comunicar com essa base. Isso corrige esse tipo de erro. E existe também um método que é um pouco mais barato, você não precisa fazer uma aquisição. Normalmente quem trabalha com topografia já tem esses equipamentos, são os equipamentos RTK, com os pares RTK em solo, que já é utilizado para fazer levantamento topográfico. E daí você pode marcar pontos em solo, que a gente chama de pontos de controle, para você poder corrigir esse mapa. Então você tem uma alta acurácia, milimétrica, tá? Então você faz a distribuição correta,
você consegue fazer uma máquina ali precisa aplicar herbicida exatamente em cima da daninha, não precisa se preocupar. Então, com essas tecnologias aí, você atinge acurácias milimétricas. Beleza, show. Tem mais algumas perguntas, mas com relação ao equipamento, a gente vai falar mais na frente de equipamento, né? Vamos deixar as perguntas de equipamento mais um pouquinho para frente. Só passar aqui. Mineração. Isso aí. Na parte de mineração, então, a gente tem alguns resultados assim que são muito úteis, mas de longe o mais utilizado é a medição de volume, tá? É a volumetria de pilhas, tanto de minério quanto a pilha ali de rejeitos. Então, você consegue medir quantos caminhões você precisa, você faz todo o seu planejamento da sua lavra ali, de acordo com essa volumetria, o quanto você vai ganhar no final, quanto você vai poder vender, e isso tudo hoje é feito manualmente ali em cima. Então, você pensa que um profissional, ele tem que pegar esse par de RTK para fazer o levantamento topográfico, ele vai em volta dessa pilha, beleza, em volta da pilha para fazer as medições ali não tem problema. Agora, imagina o cara subindo numa pilha cheia de pedra, que pode estar deslizando ali, o perigo disso, para a pessoa ter para o profissional ali ter uma medição precisa, tá? Então, o drone consegue fazer isso extremamente preciso, sem problema, através dessa nuvem de pontos, que é essa terceira imagem, a parte mais de baixo ali, num levantamento topográfico, enquanto para facilitar o levantamento, para conseguir que seja feito, né? Em geral, é feito pontos, uma nuvem de pontos com pontos espaçados a cada 1, 3, 5 metros, dependendo da utilização que vai ter ali, e com o drone você tem uma nuvem de pontos espaçadas em poucos centímetros, então espaçamento de 3 em 3 centímetros, 5 em 5 centímetros, então isso é muita informação, é muita precisão ali para fazer os cálculos e o planejamento da lava, tá? Tem diversos outros casos que a gente pode ir falando aqui, mas eu acho que a gente pode passar essa parte de mineração e ir direto para o drones ali no monitoramento ambiental. E se alguém tiver alguma dúvida sobre a parte de mineração, agricultura, topografia, linhas de transmissão, deixa aí nos comentários que no final a gente responde todas elas, tá? Isso que eu ia falar, já podem mandando as dúvidas aí, que a gente vai, assim quando entrar no tema da pergunta, a gente já soluciona a dúvida de vocês. E Rafael também, se quiser complementar qualquer coisa, pode interromper, falar aí, ficar livre, microfone aberto para todo mundo. Legal. Aí, cara, no monitoramento ambiental, tá? A gente tem diversos resultados também, mas a parte principal, tá, é a de supressão vegetal, é o que a gente mais vê utilização. Nós trabalhamos aqui, a Horus trabalha diretamente com a Polícia Militar Ambiental de Santa Catarina, eles têm uma frota de drones, e é muito legal, eles fazem um processamento direto por uma plataforma online, então eles têm, se não me engano, um pouco mais de 30 drones, tá? Eu posso estar chutando um pouco para baixo, eles têm uns 30 multirotores ali, eles têm um asa fixa, eles têm uma frota de drones bem legal. E eles conseguem fazer o mapeamento de Santa Catarina, quando tem uma denúncia, eles decolam esse drone ali próximo, fazem o mapeamento e comparam com imagem de satélite antiga para identificar se teve uma supressão vegetal, não teve, o que está acontecendo, e através dessas imagens de drone eles conseguem fazer medições. Como é interessante, assim, a imagem de drone, ela tem umas características muito semelhantes à imagem de satélite. Então, ela é totalmente georreferenciada, esse é o principal, tá? Ela é totalmente georreferenciada, então você consegue fazer medições de área, distância, você consegue pegar o ponto XY, onde alguma coisa está acontecendo, então você consegue vetorizar essa área. Só que com um tamanho de pixel muito melhor. Então, você consegue ter muito mais precisão ali na sua identificação. Para ter uma noção, um dos resultados que a gente aplica ali em lajes é que tem muita plantação de pinos e eucalipto. Só que no meio dessas plantações de pinos e eucalipto existem araucárias, e essas araucárias elas não podem ser cortadas de jeito nenhum, elas continuam ali no meio da plantação, e quando pinos é derrubado, pinos é plantado, essas árvores elas têm que continuar no local. Então, através do drone, o profissional ele faz toda a identificação e georreferenciamento de cada uma dessas árvores de araucária, e eles conseguem fazer o monitoramento para ver se aquela árvore ela continua em pé naquela região, exatamente naquele ponto, anos depois. Então, a gente tem acompanhamentos já de 4 anos aí acontecendo, e é bem, bem tranquilo, é uma base simples de se mexer, qualquer software GIS vai conseguir abrir e vai conseguir trabalhar com ela, tá?
E essa parte de e sensoriamento uma coisa remoto, essa parte de sensoriamento remoto, do avanço, né, que a gente tem com essas ferramentas de sensoriamento remoto, tanto como satélite quanto por drone, às vezes a gente nem percebe, mas outro dia, só contando uma história também, outro dia faz um tempo já, chegou um seguidor nosso e veio falar, cara, eu não sei, foi um vídeo que a gente fez sobre combinação de banda espectral para mostrar a cicatriz de queimada, e aí ele veio falar, cara, eu trabalho para a Polícia Ambiental na região sul, antes a gente procurava queimada pelo Google Earth, e às vezes a imagem do Google Earth é de um ano atrás. Agora, com o método que você mostrou aí, das imagens satélite, eu tô conseguindo ver as queimadas, tipo, de ontem. Então, acaba que às vezes nem é o nosso trabalho, assim, né? Eu tava querendo ensinar sobre combinação de banda espectral, e aí acaba que a gente consegue impactar pessoas que nem sabem do poder dessas ferramentas do sensoriamento remoto, né? Isso é legal demais. Cara, e é muito legal, assim, a quantidade de soluções que é possível com o drone. Então, ele dá imagens extremamente precisas, ele dá levantamentos, nuvem de pontos muito boas, modelos 3D. Então, basicamente qualquer área, tá, vai poder se otimizar aí com a utilização de drones. Só tem uma pergunta da área aqui, pode ser para você ou para o Rafael, que o Peterson fez. Foi feito, já, depois de fazer um mapa de NDVI, se ele identificar a diferença do índice de vegetação, ele queria um exemplo de como você pode fazer a aplicação de taxa variada extraído desses dados. Legal. Existem basicamente, assim, eu acho que depois o Rafael pode me complementar, mas para fazer esse tipo de aplicação, ali na Horus a gente trabalha muito direto com o responsável em campo. A gente consegue fazer uma divisão ali em zonas para que a gente consiga fazer essa aplicação ali em taxa variável de acordo com a característica ali da região, só que é sempre mais preciso, dar resultados muito melhores quando o próprio engenheiro agrônomo, responsável da área, se envolve nesse processo. Então, ele sabe exatamente quantos litros por hectare ali que são aplicados normalmente, e a gente consegue trabalhar com ele para identificar qual é a melhor aplicação ali para quando a cultura está bem desenvolvida, para quando ela precisa de mais adubação ali nitrogenada, ou quando ela não tem nada ali e precisa de muita adubação nitrogenada, como que a gente vai fazer? Então, o resultado de drone, ele sempre complementa e precisa muito de uma atividade assim bem legal do pessoal que está envolvido no processo. Só com a imagem de drone é sempre muito difícil você chegar no melhor resultado assim, que poderia chegar. Não sei se o Rafael tem alguma coisa para complementar. Eu só queria complementar a questão da aplicação, uso dessas imagens, né, a extração do NDVI, que é o índice de vegetação. Eu tenho um exemplo prático meu aqui, né? Eu sou produtor rural, eu sou produtor de grãos, eu planto soja aqui em Santa Catarina, na propriedade da família, e eu uso o equipamento na minha lavoura, né, para fazer os mapeamentos. E na safra passada, né, a gente faz a dessecação da lavoura antes de fazer o plantio. Eu fiz os voos com o drone, extraí esses dados, fiz o cálculo do índice de vegetação, né, para fazer as aplicações nos locais que realmente mesmo precisava, teria essa real necessidade, né. Também tenho um exemplo, 30 dias pós-plantio da lavoura, a gente entra com uma pré-limpeza, né, da cultura, para controlar as plantas daninhas. Eu também fiz o voo com o drone nessas áreas, extraí esses dados e fiz as aplicações só nos locais onde tinha necessidade de se fazer. Então eu tive aí como um exemplo meu, Rafael, prático, com uso da técnica, né, extraindo esses dados e reduzindo custos, né, porque eu não precisava necessariamente aplicar na área total, eu fiz a aplicação só onde precisava. Então esse é um exemplo de utilização do índice de vegetação, extraindo dados com drone na prática. Legal. Vai continuar, Bruno? Isso, vou retomar aqui então, só como em diversos outros casos aqui, um dos principais resultados do drone no monitoramento ambiental vai ser a quantidade de informações que ele vai poder fornecer, tá? Então, o que você vai fazer com essas informações aí depende de qual a sua área de atuação. Eu sei que dentro do monitoramento ambiental a gente tem diversos casos, e eu separei aqui, se a gente tiver, eu acho que depois assim vai ficar melhor de mostrar, a gente tem plataformas, a gente tem
meios de mostrar para vocês aí como que isso é utilizado na prática, tá? Mas eu acho que seria legal já passar para o próximo slide. Isso aí. Não, é o antigo ali mesmo. Desculpa. Isso. É só que uma coisa que o Rafael estava explicando antes, na parte de, antes de você adquirir, você precisa da capacitação, e depois que você adquire, o que acontece você vai perceber que vão ter 3 etapas muito separadas ali no processo de drone, em que as 3 têm que funcionar bem para que o resultado final seja bom. Então, você vai ter ali a parte da operação, vai ter a parte do voo com seu drone, tá? Você vai precisar processar essas imagens, então, em geral, tá? Um mapeamento com drone, ele vai tirar uma sequência de imagens para que depois você use num software de processamento, jogue essas imagens ali, e essas imagens meio que sejam, assim, ó, falando bem leigo, essas imagens sejam costuradas juntas e te entreguem um resultado ali final único, tá? E daí, depois que você tem esse resultado do processamento, você precisa aí de outros softwares ou de outras soluções para analisar esses resultados e essas informações e gerar resultados finais, para que realmente sejam resultados precisos, tá? Depois eu vou ainda, cada um desses pontos ali, a gente aborda melhor ali na parte de processamento, quais são as opções, na parte de voo com seu drone também, quais são as opções ali de drones, e na parte de análise de resultados, tá? Acho que já pode passar para o próximo. E a primeira coisa, então, seria a escolha do equipamento. A escolha do equipamento, basicamente, se divide em duas categorias. Multirotor e a asa fixa. Existem diferenças bem claras entre os dois, tá? E uma coisa que eu costumo falar é que não tem um que seja melhor que o outro. Não tem, vou comprar uma asa fixa que vai resolver todos os meus problemas, vou comprar um multirotor que vai resolver todos os meus problemas. Cada um deles tem as suas características e os seus benefícios e as suas perdas ali, tá? E basicamente a diferença entre os dois é a autonomia. É uma das principais diferenças. A autonomia que vai resultar numa área de cobertura. Então, enquanto um multirotor ali vai voar 25, 30 minutos e ele tem uma velocidade de cruzeiro ali menor do que o asa fixa, ele vai cobrir áreas de aproximadamente 60 hectares por voo ali, dependendo da altura e tempo e qual o teu equipamento. Mas ali a gente tem uma média de cobre no máximo 60 hectares por voo. Enquanto um asa fixa, por exemplo, nesse caso aqui é um asa fixa da própria Horus, o Veroc, tá? É o nosso top de linha aqui, ele consegue cobrir até 3.000 hectares por voo, porque ele voa 2 horas e ele voa mais rápido do que o multirotor. Só que é muito importante você entender que o multirotor, você consegue decolar da sua sacada. Então, você não precisa ter uma pista de decolagem, você não pode pegar no meio do mato, se tiver uma clareira ali, você decola ele para cima ali e faz a sua operação. Então, cada um tem os seus pontos positivos e negativos aí, e qualquer coisa a gente está aí para tirar suas dúvidas, tá? Bruno, acho que o Rafael trouxe alguma coisa, né? Aproveitando só que estamos falando de equipamento, tem uma dúvida do Marcelo, que ele já perguntou desde o começo da live. Deixa eu achar aqui, ele estava perguntando em relação ao IB da SenseFly e o Carcará da Santos Lab. São equipamentos bons? Você conhece? Tem alguma sugestão para dar para ele? Cara, a gente conhece bem também os outros equipamentos aí. Como o nosso equipamento aqui, ele é de extrema qualidade, aqui a gente faz o Mato, o Veroc, a gente fabrica eles para ser os melhores drones do Brasil aqui utilizados, e a gente sabe que existem outros drones sendo utilizados aí também ao redor do Brasil, também com boa qualidade, com bons resultados, boa autonomia, bom atendimento ao cliente também. O Carcará é um que a gente teve menos contato, mas teve bons resultados também, e o IBI é bem conhecido internacionalmente, então o IBI é um ótimo drone, ele é um pouco mais sensível do que uma aeronave ali de fibra de carbono, ele é feito ele é um isopor de alta densidade, então ele é mais leve, então ele é um pouco mais sensível ao vento, um pouco mais sensível a batidas, mas ele tem uma tecnologia embarcada muito boa. Tudo depende do custo-benefício e para que você vai usar o seu equipamento, tá? Como a gente tem uma plataforma de processamento e essa plataforma de processamento aceita qualquer drone no mercado, então a gente processa imagens de Carcará, de IBI, do IBX, de outras imagens RTK, de Matrice, Mavic, Phantom. Então a gente tem realmente conhecimento de diversas aeronaves aí, diversos multirotores no mercado. E aproveitando, o Rafael trouxe aí pra gente, estar com vários drones para mostrar, né?
A maior dúvida das pessoas é com relação a qual equipamento eu vou adquirir, né? Muitas pessoas perguntam para mim, Rafael, qual que seria o melhor drone? Eu diria que todos os drones são bons, né? Desde que você classifique qual finalidade de uso você vai, para que tipo de trabalho você vai realizar, né? Nós podemos partir aqui, ó, desde um drone para fins recreativos, né? Um drone para fazer manobras, né? Que são drones mais para freestyle, voos em ambientes mais fechados, né? Esse daqui é um drone praticamente racer, né? fazer manobras. Você falou aí que... É bem um drone racing, né? Mas Você falou aí que todos os drones são bons, mas eu fico vendo, eu recebo às vezes as propagandas da China de drone por R$120, drone por R$90. Dá para comprar esses drones também ou não? Olha, se você for para se divertir, você pode comprar um equipamento desses aqui, que a gente pode se divertir aí no ambiente interno de casa, né? Que são drones que são utilizados aí, radiocontrole profissional, né? Para aeromodelismo, que daí você pode ter um óculos FPV, né? Um óculos de realidade virtual para você. Isso aqui é para diversão, né? Então essas propagandas que às vezes você recebe, equipamentos mais baratos, são equipamentos que é mais para fins recreativos, né? Aí a gente já vai evoluindo, né, com relação à parte dos drones. Eu tenho aqui o Spark, que daí já é da linha da DJI, né, que são drones para parte de fotografia, né, para iniciar Só que a gente tem que relatar para as pessoas que querem investir na parte dos drones já comprar um equipamento a nível profissional. Então, esse drone é um drone profissional, ele tem uma câmera de altíssima resolução, tira fotos com qualidades bem superiores, mas não seria apropriado aí para fazer mapeamentos, né? Começar a fazer os mapeamentos, daí a gente tem já os drones mais profissionais. Eu tenho na minha mão aqui o famoso Mavic Pro, né, que hoje aí nós temos, até a Horus tem equipamentos aí na plataforma deles aí para comercialização, mas daí a gente já parte para drones de nível superior. Então esse equipamento aqui é o equipamento meu particular, que eu uso aí para fazer os mapeamentos. Então, e daí aqui do meu lado nós temos o Phantom, né, o Phantom 4 Pro, que é hoje atualmente aí da linha da DJI, são equipamentos bem mais profissionais, né, para fazer levantamentos topográficos. E daí a gente vai evoluindo a questão dos drones, né? Daí a gente tem aí drones com sistema RTK embarcado, às vezes pode embarcar até um sistema PPK, né? Que são GPS, sistema de GPS de precisões melhores, né? Precisões milimétricas, até equipamentos com RTK para ter as precisões milimétricas, né? Só então, explica para quem não sabe. Por isso que eu falo, né? O que é PPK, o que é RTK? É um sistema, né, de GPS de altíssima precisão, né? Então a gente tem que pensar que esses drones, eu até vi, acho que uma pergunta ali no chat, falando da questão da precisão, né, dos mapeamentos. Então, a gente utilizando um equipamento desse daqui, ele tem uma precisão menor, né? Então, ou seja, ele vai te dar uma margem de erro, você vai precisar fazer essas correções aí a nível de campo. Então, a gente tem que ter um conhecimento bem aprofundado desses equipamentos para a gente não usar eles da forma errada, né? Tentar explorar eles 100%. Então, as pessoas, quando vão comprar... Oi, Henrique? Pode falar, desculpa. Não, os equipamentos, quando a gente pensa em equipamento, a gente tem que partir para um equipamento a nível profissional. A gente sabe que os drones são caros, a gente tem drones aí que custam desde R$5.000 até mais de R$100.000, dependendo da configuração e do sensor embarcado, que é as câmeras, para trabalhos. Então, quando a gente vai pensar num equipamento, seja multirotor ou asa fixa, primeiro
primeiramente conhecer o equipamento, estudar sobre o equipamento, ver qual é a finalidade de uso que você vai ter na prática, para você poder entregar um trabalho de boa qualidade. Por isso que a gente tem aí várias empresas que dão treinamento, né? Nós temos a Horus aí que dá treinamento, dá cursos. Eu trabalho para o Senar Paraná também, que oferece cursos na área de drones. Aí nós temos outras instituições, aí o Henrique, né, com a parte de geoprocessamento, extrair, a gente trabalhar com as imagens no drone, processar dados numa plataforma, seja na Horus ou um software específico, que daqui a pouco a gente vai falar sobre a questão dos softwares, né, e fazer o pós-processamento dos dados, né, que daí já entra o Henrique aí com o programa Ambiental Pro para gerar esses dados, porque a gente não pode ter o drone só para capturar fotos e gravar vídeos e essas fotos não gerar produto. Então a gente tem que explorar essa ferramenta 100%. Tem uma pergunta legal do Andrei, que ele perguntou se eu estou começando agora, só quero um drone mais simples para só conseguir experiência mesmo, para começar a entrar nesse mundo dos drones. O que você recomenda, assim, de ser a porta de entrada? Olha, eu como Rafael, né, como instrutor de drones, para trabalhos mais a níveis profissionais, o Mavic Pro, né, o Mavic 1 já é uma porta de entrada, que daí você já vai conseguir tanto fazer imagens de eventos, você já vai partir para fins hobby também, fins recreativos. Lógico, é um equipamento relativamente de custo um pouco mais alto, né. Para fazer mapeamento, eu recomendaria o Mavic Pro, que é esse equipamento aqui que está na minha mão. Se você quer partir só para fins recreativos, tirar uma foto no final de semana, curtir com a família, aí é do Spark para cima. A gente tem um universo muito grande de drones. Se eu for falar para você comprar um equipamento, a gente tem várias marcas de drones, temos aí a DJI, nós temos a linha da Parrot. Então, o Bruno pode falar da parte da Horus também, né? Iniciar nesse ramo de... Isso, também, a Horus tem os equipamentos fabricados, né, de asa fixa, então, para iniciar um bom trabalho, fazer um mapeamento um trabalho bem executado, bem feito, Mavic para cima. A gente não... As pessoas normalmente me perguntam qual drone comprar, e eu normalmente, como consultor, como instrutor, eu recomendo drones mais a nível profissional. Isso, até só complementando ali o que o Rafael estava falando, tem uma pequena diferença aí que é muito importante quando você está adquirindo um drone, é que para você fazer o mapeamento, você tem que ter certeza que o seu drone ele vai poder ser controlado automaticamente por um aplicativo de planejamento de voo. Então não adianta você comprar, mesmo que seja um drone caro ali no Mercado Livre, alguma coisa assim, se ele não for possível ser controlado por um aplicativo de planejamento de voo, você não vai conseguir fazer o voo ali com sobreposição e processamento, e o processamento no final vai ficar ruim. Então, por isso que, bem o que o Rafael falou ali, nós da Horus também recomendamos que, para quem está iniciando no mercado ali, tenha um drone base ali, que a gente recomenda muitos das DJI, a gente até revende drones da DJI, tá? Então, o próprio Mavic 2 Pro é muito bom para mapeamento, então, mapeamentos ali de até 60 hectares para fazer mapeamento urbano, a gente tem clientes que fazem mapeamento de monitoramento de nascentes ao redor do Brasil, então, é um drone profissional que pode ser usado para recreativo, se você quiser, pode sim, mas o Mavic 2 Pro ali, ele é um drone extremamente capacitado para fazer trabalhos profissionais de mapeamento e de filmagem aérea, de foto aérea. É excelente, tá? É um ótimo equipamento. Show. Vamos voltar também para as apresentações lá, senão fica infinito, né? Tranquilo. Eu não queria me estender muito, mas eu acho que foi uma pergunta bem boa que você fez ali sobre o PPK e RTK. Ah, claro, pode falar. Eu só queria complementar também o que o Rafael falou. Só assim, o PPK e o RTK são realmente equipamentos de GPS de alta precisão. O que ele tem? Ele é que nem um GPS de alta precisão usado na topografia. Ele tem uma base que fica ali parada durante muito tempo, sendo corrigida ali pela constelação de satélites. Então, ela fica parada e ela tem ali o ponto preciso. Então, ela consegue captar por ela estar parada, tá? E ela tem uma conexão direta com o drone. Então, essa conexão direta com o drone, o drone tem um equipamento também, ele consegue fazer essa correção, porque
ele tem o erro ali do GPS de satélite, mas como tu sabe um ponto preciso e tu sabe a distância desse ponto preciso em solo com relação ao teu drone, você consegue corrigir a posição do teu drone. Então, a diferença entre PPK e RPK, basicamente, é que PPK é post-processed, então vai ser um pós-processamento. Você vai fazer o voo, vai pós-processar e vai corrigir ali as coordenadas do teu drone. E o RTK é real-time, então ele vai ter que estar conectado ali com o drone em tempo real e vai estar fazendo essa correção em tempo real. Então tem os seus benefícios e também, como tudo tem benefícios e perdas ali de cada um, não acho que não cabe aqui a gente entrar nesse assunto, mas é muito importante. Se alguém tiver mais dúvida, só mandar. Show. Vamos voltar lá? Deixa eu compartilhar a tela aqui com Beleza. vocês. E a gente vamos todos voltar para apresentação. Isso aí. Então, como a gente estava comentando ali, a parte de planejamento de voo é extremamente importante. Você precisa garantir que o teu planejamento, a tua operação esteja com qualidade, para que o processamento saia com qualidade. Não existe milagre que o processamento de imagens vai fazer se o que você tira são 3 fotos do mesmo lugar e tu quer um mapeamento da área inteira. Então, tu tem que saber fazer a operação. E, no final, você tem que saber interpretar esses dados para gerar o produto final. Tá? Na operação, tem algumas coisas que são muito importantes, tá? que normalmente não se presta tanta atenção. A altura do local. Se você está... Oi? Não, não falei nada não, pode falar. Não, tranquilo. A altitude do local é muito importante, porque você vai sempre voar com o drone, vai decolar de um local e vai voar em outro. Nem sempre você vai voar exatamente. Acho que deu uma travada aqui na conexão. Alô, vocês estão me ouvindo? Acho que a conexão... Posso Pode falar aí, aqui, acho que... Não sei o que aconteceu com a conexão do Bruno, acho que ele caiu, mas aí você complementa ele. Complementando o que o Bruno estava comentando, enquanto ele vai retornando aí na live, esse assunto que o Bruno vai comentar é de extrema importância, você tem um bom planejamento, por isso que aquele pilar que eu coloquei lá, aquela escada, é você ter um bom planejamento da altitude do drone, da velocidade, da sobreposição das imagens, dos obstáculos que estão presentes no local, né, previsão do tempo, parte de clima, até mesmo quando a gente vai fazer um planejamento de voo, ser muito bem feito no escritório. Normalmente esses planejamentos de voo são utilizados aplicativos aí que são específicos para as práticas de voos autônomos, e se você não fizer um bom planejamento no teu escritório, você corre um sério risco de perder o seu equipamento, né? Então a gente tem diversas plataformas, esse aqui é um exemplo de um aplicativo utilizado para práticas de voos. Os voos do drone são totalmente autônomos e programáveis. Eu vi uma pergunta ali no chat ali com relação à resolução das imagens, né, do drone. Então, quando a gente trabalha numa altura aí de 120 metros, né, a gente tem um GSD, um Ground Station Definition, aí, um grau de resolução da imagem próximo aí dos 3,5 cm a 4 centímetros. Comparando com a imagem via satélite, né, que a gente tem aí uma resolução de metros, com o drone a gente tem resoluções de centímetros. Então, só complementando, tá, Bruno, que eu acho que você o seu caiu a conexão e caí e voltei no computador aqui. Então vamos lá, voltar aqui para a apresentação. Se quiser. Desculpa aí, pessoal, a internet aqui nem sempre colabora. Vamos lá então. Tá ouvindo a gente? Se quiser pode dar continuidade. Tô ouvindo vocês. Tá bom, sim, pode dar continuidade. Tranquilo. Então, pessoal, então depois da parte da operação, você tem que saber o que você vai fazer com o processamento, como que você vai processar essas imagens. E, basicamente, a gente sabe que existem 2 possibilidades principais. Você tem um software de processamento que você adquiriu, e você tem uma máquina potente para processamento, e ainda mais você tem a capacitação para fazer esse processamento de imagens. Então você pode ter essa primeira opção que você vai voar, ter o computador, fazer o processamento, e a gente sabe que o investimento tanto de tempo quanto de dinheiro ali, né, é realmente um investimento muito alto. E demora normalmente para fazer esse processamento, e dependendo do teu volume isso não vale a pena.
Então, a gente tem também soluções online, que é o que a gente mais recomenda. Você não vai precisar fazer aquisição de nenhum software, não vai precisar fazer uma capacitação especial para conseguir operar essa plataforma online, e você vai ter uma gestão muito boa dos seus mapas. A gente trabalha ali direto com vários mapeamentos, e a gente sabe como é pesado esse tipo de arquivo. E por causa desse peso, assim, a gente tem pilhas de HD externo. Então, a gente tem mapeamentos, praticamente cada serviço que a gente faz, a gente compra um HD externo para poder armazenar esses arquivos. E uma solução em nuvem é muito importante, porque daí você faz todo o teu gerenciamento das imagens, todo o teu processamento, gerenciamento, armazenamento das imagens, totalmente dentro de uma plataforma online em nuvem, quando você precisa estar lá para você acessar e não ocupar nada do seu espaço. Tirando que também, só falando, por exemplo, da nossa plataforma online ali, nós utilizamos a arquitetura da Amazon, que é a maior arquitetura de, basicamente, infraestrutura de TI do mundo. Então, nós utilizamos uma das melhores máquinas possíveis para fazer o processamento dessas imagens, e ela acontece ali 3, 4, até 5 vezes mais rápido do que o processamento numa máquina comum. Então, o investimento é menor e é muito melhor. Eu recomendo muito que seja uma solução online para você fazer esse processamento de imagens. Tá? Acho que pode passar ali. Aí já passei, dá para ver aí? Ainda não, mas eu já tenho... deu sim. E daí aqui é um print até da nossa plataforma online, tá? É muito legal ver aqui como que a gente pode visualizar esses mapas. Recomendo que todo mundo entre ali então no mapa.ag, mapa com 2ps.ag. É muito legal ali. Quem quiser fazer um trial, fazer um teste demonstrativo, não tem custo nenhum, só vai lá, verifica, vai ter vários mapas demonstrativos, pode navegar, é muito legal, tá? Qualquer dúvida, entre em contato com a gente está sempre disponível aí para conversar. E só explicando bem rapidamente o que a gente tem de resultados básicos de um processamento de imagens, é o ortomosaico, que é o mapa de altíssima definição, com alta qualidade ali, como se fosse com a vista totalmente ortogonal, então como se você estivesse vendo tudo exatamente de cima, então não tem distorção, qualquer medição que você vai fazer ali, ele vai estar certo. Tá? Modelo digital de superfície, modelo digital de terreno, curvas de nível, nuvens de pontos, modelo 3D, tudo isso é gerado num processamento de imagens e pelo menos na nossa plataforma ali você pode baixar e visualizar isso todo numa plataforma online, tanto pelo computador quanto pelo celular, tá? É muito legal. E além desses resultados aí básicos, a gente tem alguns resultados que são muito utilizados na parte de monitoramento ambiental. Aqui a gente está ilustrando uma comparação de modelo digital de superfície com o ortomosaico. Então você consegue bater os pontos mais altos com as características do ortomosaico e identificar, por exemplo, pontos de erosão. A gente tem vários documentos ali que mostram como pontos mais altos e com alta inclinação são mais propícios a ter pontos de erosão. Então isso é muito legal. E outra coisa que é muito importante... Oi, pode falar. Tem uma pergunta legal do Matheus aqui, ele falou, esse processamento em nuvem no mapa, ele é possível fazer ajuste nos produtos gerados ou é tudo feito automaticamente e depois só os produtos são baixados? Ele é feito automaticamente, totalmente otimizado ali, e ele pode escolher qual a finalidade. Então, por exemplo, se é para topografia, se é para agricultura, se é para silvicultura, se é um processamento urbano, ele tem essas opções ali para escolher. Mas ele não consegue fazer alteração ali antes do processamento ou no meio do processamento para corrigir qualquer coisa ali no meio. Então, é um processamento totalmente automático, por isso que ele é bem mais rápido que um processamento normal. Legal, valeu. Respondido. Só continuando, tranquilo. E essa ferramenta aqui é muito legal, tá? Quando a gente tem comparação de mapas, para a parte de monitoramento ambiental, você consegue não só comparar os produtos de um mapa, como se você tiver 2 ortomosaicos ali, ele vai estar comparando um com o outro. Então, se você tiver uma supressão vegetal, você arrasta essa barra do meio e você consegue identificar exatamente a área que foi suprimida, tá? Você consegue a área que foi desmatada, ou se alguma coisa foi aterrada, se foi mexido, se foi aberto uma servidão. Você consegue verificar tudo isso comparando o mapa, fazer medição, georreferenciar, e todos esses resultados de GIS aí você pode baixar e abrir num ArcGIS da vida, por exemplo. É bem legal, tá? E
Aí, alguns resultados básicos até que são feitos a vetorização de coisas que você consegue identificar visualmente pelo mapa. Nós temos soluções aqui que são de algoritmos inteligentes, de AI, né? Que tem diversos resultados aí, mas a gente vê que muitos dos resultados ainda são feitos simplesmente no olho ali. Você pega o ortomosaico, aproxima, faz identificação, nesse caso aqui, de um córrego, e por causa de uma app ali, você consegue aplicar um buffer e definir que aquela área lá é uma área de app. Tá? É muito interessante. E aí, como eu estava mostrando, a parte de vetorização aí de mapas. Aí é bem legal para mostrar o acompanhamento ali por satélite. Isso aí é uma imagem satélite do Google e a gente consegue levantar pontos. Por exemplo, a Polícia Militar Ambiental é justamente isso que eles fazem. E se passar para o próximo ali, ele já vai mostrar que nesse mesmo local ele teve um desmatamento. Isso tudo aí pode ser levantado automaticamente através de um sistema nosso também. Ou, se a pessoa tiver uma denúncia, ela pode ir lá fazer esse voo, ter esse mesmo resultado e fazer as medições que ela precisa. E daí, no próximo só, mostra exatamente a mesma coisa, só que com uma abertura de servidão ali irregular, tá? Então, era um local onde não tinha nenhuma rua. Isso tudo aí é bem fácil de você identificar, principalmente utilizando índices de vegetação com imagens de satélite mesmo. A gente consegue levantar esses pontos, então sem precisar ir no local, sem precisar fazer voo de drone, tu já acha locais assim que são possíveis desmatamentos e você consegue lá fazer um voo com drone para fazer essa aferição. Uma coisa que é muito importante, tá? A gente tem trabalhado direto com, por exemplo, a Prefeitura de Florianópolis aqui, e para vários processos judiciais, a imagem do Google, ela não pode ser utilizada, porque está nos termos, quando você aceitou lá no Google Earth, ou quando você está vendo as imagens satélite do Google, você aceitou que elas não podem ser utilizadas para fins comerciais ou para algumas coisas judiciais assim. Então você não pode usar uma imagem do Google, por exemplo, como prova em diversos casos judiciais para comprovar que houve um desmatamento, porque isso pode ser depois rebatido lá no processo judicial. Então é bem importante fazer essa aferição aí com drones para que você tenha certeza realmente, tenha mais precisão para ter esses resultados. E daí aí por último é só também mais um caso de desmatamento que a gente encontra. Isso aí foi aqui em Florianópolis mesmo, e a gente faz a gente consegue fazer essa identificação aí de desmatamento e obras irregulares. A gente tem um projeto aqui bem legal, automaticamente. Então a gente só vai lá com o drone para confirmar e ter a prova ali para depois o pessoal poder fazer o laudo e enviar para o judiciário deles. Então isso aí é um resultado muito legal. Tem mais uma que você já tinha falado dessa, posso passar? Se o Rafael Exato, quiser, essa aí mesmo. Se o Rafael quiser adicionar alguma coisa também, para complementar, que aí depois eu passo para a parte do pós-processamento, mostro as ferramentas no ArcGIS. O pessoal está perguntando se vai ficar disponível na íntegra. Vai ficar sim, a gente vai deixar no canal aberto, beleza? Para quem chegou depois ou quiser assistir, vai ficar disponível para vocês. Estamos com 114 pessoas online, isso é legal demais, já mais de 1 hora de live, mais de 100 pessoas online. Então agradeço aí a presença de todo mundo. Se puder dar junto, a gente está sempre botando material gratuito, né? Nós, pessoal da Horus, então se puder marcar a gente, tira uma foto, posta no story, marca a gente, marca a Horus, marca o Ambiental Pro. Se o Rafael quiser passar o Instagram dele aí também para marcar. A gente agradece muito, porque essas coisas parece que nem faz tanta diferença, mas pra gente, assim, que está focado em distribuir material gratuito, passar conhecimento para vocês, é bem importante esse reconhecimento. Beleza, galera? Então vamos passar aqui, né, para a parte do pós-processamento, se o Rafael quiser adicionar alguma coisa também. Ó, o Rafael botou o Instagram dele nos comentários, então se vocês quiserem, não sei se ele caiu, não sei o que aconteceu. Tá aí, Rafael? Acho que teu microfone... Não sei se ele não tá no mudo. Teu microfone tá no mudo, Rafael. Eu esqueci de tirar do mudo. Mas tudo bem. Não, a parte ambiental é um exemplo bem interessante, né? Porque já tive alunos na área florestal, inclusive algumas empresas, né, para fazer inventário, né, de eucalipto, de pinos, avaliar impactos, né, de queimadas em algumas áreas, inclusive.
E a resolução do equipamento, né, do drone, ela é muito superior às imagens de satélite. Então, a gente consegue extrair várias informações em tempo real num curto espaço de tempo. Então, o que o Bruno relatou com relação, né, a esses dados aí é muito interessante a gente levar em conta que o equipamento, né, o drone em si, ele traz um trabalho em poucas horas, né, o resultado em si. Então, é basicamente isso, né? A gente tem muitos relatos. Se a gente for falar aqui de relatos e exemplos, a gente vai ficar a noite inteira aí, tá, praticamente. Legal demais. Então vamos para a parte final. Vamos lá para a parte final, né, para não ficar cansativo para ninguém, já passamos de 1 hora de live. Eu queria falar um pouquinho dessa parte do pós-processamento, né, que a gente trabalha com SIG. O que é SIG, né, o GIS, né, a sigla em inglês. SIG é Sistema de Informação Geográfica. Eu gosto de resumir mais ou menos como a ciência do onde, né? A ciência da localização. É até o slogan da Esri, que é a desenvolvedora do ArcGIS. Então imagina, tem muita gente que pensa assim, vou trabalhar com ArcGIS, então vou fazer mapa. Só que vai muito além de fazer mapa, né? ArcGIS não é simplesmente para fazer mapa. A gente pode fazer vários tipos de análises geoestatísticas, análises espaciais. É um programa muito complexo, trabalhar com hidrologia. Então é muito mais, né? Vai muito além de fazer mapa. E o que eu gosto de falar dessa ciência do onde é porque a gente trabalha, se a gente pega, tipo, eu quero mostrar o quão amplo é esse campo, né, do GIS, do mundo dos drones, mundo do sensoriamento remoto, porque se a gente está trabalhando com um banco de dados, se a gente tem dados na mão, e se a gente pode atribuir coordenadas, né, X e Y para os nossos dados, então a gente já está trabalhando com geoprocessamento, tá? Independente se, por exemplo, você está vendo muito na TV aí, casos de coronavírus, você está vendo os mapas, como é que está espalhando o coronavírus pelo Brasil, todas essas análises, várias delas, se reparar, são feitas no ArcGIS. Então isso é um dos poderes, a gente pode entrar na área da saúde, a gente pode entrar na área de planejamento urbano, como é que está sendo a mancha urbana, se está, né, a mancha metropolitana, está se espalhando, não está, né, a gente pode entrar na parte de agricultura, que eles já falaram bem, mineração. Então são campos, a gente tem alunos da parte de veterinária para ver como é que está a distribuição das espécies. Então se a gente pode pegar qualquer tipo de banco de dados, até logística, vou ter que fazer entrega. Então é tanta coisa, é um mundo tão grande, tão vasto. Cara, e para mim é tipo fantástico, né? Eu sou engenheiro ambiental, quando eu comecei a faculdade eu nem era tão animado assim. Quando eu descobri esse mundo do geoprocessamento, minha cabeça mudou, assim. Então, se quem tem interesse, dá uma estudada, olha lá o perfil da Horus, olha o perfil da Ambiental Pro. A gente está botando sempre conteúdo gratuito, de mão na massa mesmo, de ArcGIS. Então, quem está querendo começar, eu vi que tinha pergunta, quem está querendo começar, por que faz? Segue a gente, tem muito canal no YouTube também com bastante material de graça, só pesquisar, beleza? E aí, no sistema de informação geográfica, a gente trabalha basicamente assim, em camadas, tá? E aí a gente tem camada, por exemplo, da topografia, a gente tem das parcelas, zoneamento, várzeas. Essas camadas variam, a gente sobrepõe essas camadas e a gente consegue chegar meio que no mundo real, né? E a gente consegue fazer todas as nossas análises a partir dessa divisão em camadas, certo? Aqui a gente não vai entrar nada técnico de conteúdo, de ArcGIS, não vou passar nada para vocês. Quem quiser, tem live toda quarta-feira, então só seguir a gente que toda quarta-feira tem live prática. Agora é mais para dar uma visão geral para quem está chegando agora, tem muita gente chegando agora. Então o que o ArcGIS faz? Ele trabalha com banco de dados, né, o que eu falei, análises espaciais, análises geoestatísticas, análise de visualização 3D, faz o pós-processamento. E aí é uma infinidade, né, de coisas que a gente consegue fazer. E aí eu trouxe algumas imagens aqui rapidinho, ó. Isso aqui é um mapa simples de localização que a gente fez em uma das lives nossas, mostrei para os alunos. Isso a gente faz no ArcGIS rapidinho, em 1 hora você mata um mapa desses, beleza? E depois você consegue vender, por exemplo, um mapa desse por 200, 400 reais, depende aí do cliente, consegue vender bem. Então são conhecimentos que vale muito a pena você aperfeiçoar. Só que, como eu falei, vai muito além de fazer mapa, né? A gente tem toda a análise de banco de dados, análise geoestatística, isso tudo a gente faz dentro do ArcGIS, beleza? Aqui foi um trabalho que eu fiz para ver o deslocamento do rio, tá? Então, cara, é um mundo, eu só quero abrir mesmo a cabeça de vocês para esse mundo do sensoriamento remoto, mundo do geoprocessamento, mundo dos drones, por isso que está sendo bem legal essa live. Beleza, galera? Aqui a gente consegue trabalhar com 3D também, dentro do ArcGIS, dentro do ArcCine. E é basicamente isso que eu queria mostrar para vocês rapidinho, também não quero que fique cansativo para ninguém. A gente já está dando, são quase 9h15, beleza? Aí agora a gente vai deixar para abrir dúvida, se o Bruno ou o Rafael quiserem complementar alguma coisa, e a gente abre para dúvida de vocês. Se vocês quiserem falar aí, a gente lê nos comentários e ajuda. Cara, é justamente isso, tá? A gente tá aí, a gente sabe que o mundo de drones é um mundo relativamente novo e que tem diversas aplicações aí para o uso de drones e
Eu acredito que a Horus está aí, o Rafael está aí com a empresa dele, o Henrique está aí também com a empresa dele, está todo mundo unido aí para a gente conseguir capacitar, sempre profissionalizar esse mercado, porque a gente sabe que esse mercado sendo totalmente informal não é bom para ninguém. Então a gente precisa que os operadores sejam capacitados, precisam que os equipamentos sejam de qualidade, é algo realmente muito importante. O que a gente costuma falar basicamente é que o barato normalmente sai caro, então sempre se capacitem e vamos para as dúvidas aí. Não, e uma coisa que eu gosto de falar também, sempre falo para os seguidores, para os alunos, que esse campo, com a tecnologia melhorando cada vez mais, o cara que domina o geoprocessamento hoje, domina no mundo dos drones hoje, daqui a 5 anos, esse cara vai estar muito na frente do mercado. Porque, pô, imagina se a tecnologia está assim hoje, imagina como é que vai estar daqui a 5 anos, imagina os satélites. Eu vejo quando tem que fazer análise de imagem, eu tinha que fazer comparação de imagem de 2008 com 2019. Você vê a qualidade da imagem de 2008, não dá nem para comparar direito. Então, pô, nessa curto período de tempo a gente tem avanços tão grandes, eu fico imaginando como é que vai ser daqui a 5 anos. Então, se você não está capacitado ainda, corre atrás de conhecimento, corre atrás de quem está ensinando, corre atrás de quem está aí disponível para passar esse conhecimento para vocês. Isso é muito importante, participar de treinamentos, cursos. Eu sou aluno do Ambiental Pro aí para me capacitar nessa área de pós-processamento de dados, inclusive. E hoje de tarde, inclusive, eu estava com um dos alunos meu que recebeu, né, que fez o voo em algumas áreas, que ele recebeu uma proposta de trabalho de mapeamento, mas chegou na hora de processar os dados, estava perdido na hora do que fazer com aquelas imagens. Então, por isso que é importante não só ter o equipamento, não só ter o drone, mas também não saber usar essa tecnologia da forma correta, né? A gente tem que valorizar esse trabalho na parte dos drones, fazer treinamento. Nós temos aí a Horus, nós temos aí instituições aí que oferecem treinamentos tanto na área de pilotagem de drones, mas tanto na área de processamento de dados. E inclusive a gente tem até um módulo lá no Ambiental Pro lá, né, Henrique, que a gente gravou junto essa parte de processamento de dados, uma parte básica, mas para a pessoa pelo menos conhecer, né, o que o equipamento é capaz de extrair de informações. Nós temos aí a plataforma da Horus para fazer processamento de dados também na nuvem. Então a gente tem ferramenta para trabalhar, só que a gente tem que conhecer, se aprofundar, treinar, praticar e obter produtos de qualidade. Essa é o grande fechamento da parte dos drones, né? Ter o conhecimento para você ter produto de qualidade. Vamos ver aqui algumas perguntas. Não sei se vocês já viram aí algumas. Vou dar uma olhada aqui. Quando alguém faz o voo, o Jean perguntou, quando alguém faz voo numa determinada área, a base de vocês utiliza as imagens para atualizar a visualização? Na nossa base ali é utilizada a mesma base do Google Earth, então são as imagens de satélite do Google Earth, e é atualizada com a imagem de drone logo em cima. Você pode habilitar ou desabilitar essa imagem para já conseguir comparar pelo menos a imagem de drone, dos resultados ali, direto com o resultado do Google Earth. Então já é possível fazer isso. Se você tiver mais de uma imagem de drone, melhor ainda, porque daí você tem imagens atualizadas de altíssima definição que você consegue ir comparando ali dentro da nossa base. Daí o ideal seria você criar uma base com imagem de drone, que daí está tudo preciso, tudo com ótima resolução e você consegue comparar tudo atualizado. Legal. Tem a pergunta do Gabriel também, da parte de mineração, que a gente estava falando no começo. Na mineração é importante ter controles estruturais, direções e mergulhos das fraturas e geológicos, das zonas geológicas. Que índice que eu posso utilizar para obter esse tipo de resultado? A gente teve alguns estudos já com imagens multispectrais, com sensores já comerciais, tá? Como é bem comum aqui, vendido aqui no Brasil a Micasense, é uma empresa, se não me engano, suíça, ou francesa, não tenho certeza, mas eles vendem os sensores Red Edge aqui, o Altum
Red Edge MX, são sensores muito bons, e eles é possível aplicar índices para fazer algumas identificações geológicas através desses mapas de reflectância que eles geram. Só que comercialmente a gente ainda vê isso que está numa fase meio que engatinhando, ainda está muito em fase, muitas universidades entram em contato com a gente, eles estão fazendo estudos para conseguir aplicar esses índices direto com imageamento de drones, mas é uma fase ainda, parece que está no estudo ali, a gente ainda não vê muito na prática isso sendo usado. Legal, respondido então. Uma pergunta agora para o Rafael, a Rebeca está perguntando quais são os requisitos em relação a cursos e experiências para poder começar a operar drones, né, legalmente. Tem várias instituições, né, que oferecem treinamentos aí, tanto presencial, né, como semipresencial, né, para ter as práticas de drones. Eu, particularmente, trabalho como prestador de serviço para o Senar Paraná. A gente tem treinamentos presenciais, nesse momento a gente está parado devido à pandemia, né, então a gente está sem treinamentos aí para o público em geral, mas a Rebeca tem que pesquisar alguma escola de drones na região, não sei qual cidade que ela... Tem alguma questão de certificado oficial de algum órgão ambiental, algum órgão que tenha legislação específica para isso, ou não tem nada relacionado a isso? Não, eu não entendi bem o que seria a pergunta, com relação à certificação de curso. Para você operar o drone, você precisa ter algum certificado específico de algum órgão, alguma coisa assim, ou não? Tá. Bom, vamos lá. Existe uma legislação que a gente trabalha nos cursos, a gente trabalha bastante a questão da legislação. Então, a gente tem aí a ANAC, a Anatel, DECEA, né, Ministério da Defesa. Então, a gente tem a ANAC aí, que é o registro da aeronave, né? Então, todas as aeronaves, todos os drones... tem que ser registrado, né, tem que ter uma documentação legal, e além disso, todos os voos têm que ser regulamentados pelo Departamento de Controle do Espaço Aéreo Brasileiro. Hoje, atualmente, não existe, não tem exigência de ter um brevet de piloto, né, as pessoas, às vezes, pensam que tem que ter carteira de piloto, então não tem essa legalização hoje oficialmente. As instituições oferecem certificações, né, de cursos em si, quando você participa de um curso, mas não tem essa exigência legal hoje. Show. Vamos para fazer... Seria isso a pergunta? Exatamente, respondido. Muito obrigado. Acho que respondeu, né, Rebeca? Vamos para as duas últimas perguntas, para a gente fechar, não ficar tarde. Depois, se vocês quiserem complementar com alguma coisa... Posso responder a pergunta do Mauro ali? Mauro Pode, Oliveira, claro, fiquem à vontade. Sobre o trabalho. O Mauro fez uma pergunta ali com relação a como que eu fiz, como eu extraí esses dados, né, aqui na minha lavoura, com sensor RGB. Mauro, foi com sensor RGB. Eu trabalhei aqui com o Mavic Pro, esse meu drone, tá? E eu extraí esses dados, processei os dados no Agisoft Photoscan, que é o famoso Metashape, né? Extraí esses dados com o índice VARI, né? Que é o índice de vegetação através do sensor da banda RGB, tá? E criei os arquivos shapefile, né, no ArcGIS, tá? E exportei esses dados para a máquina, né, para o trator, porque no meu trator eu tenho GPS, Só falar para ele que acho que a gente a pergunta dele também deve estar bem ligada, porque normalmente a gente pensa em índice de vegetação, a gente já pensa logo no infravermelho, né, para poder fazer o NDVI em si. Só que dá para a gente fazer com RGB também, com o VARI, né? A gente faz como se fosse um falso NDVI. Você pode falar mais? Isso, eu extraí esses dados, o índice de vegetação, né, através do algoritmo VARI, pelo Photoscan, e exportei esses dados para a máquina.
e fui fazendo a aplicação, né, conforme eu ia andando na lavoura com o trator, eu ia fazendo o fechamento das seções, né, dos bicos do pulverização, conforme estava demonstrando na tela. É que esse é um assunto bem mais técnico, né? É uma situação que eu criei, que eu fiz aqui na minha propriedade e deu certo, né? Então, eu economizei produto, né? Eu estava fazendo aplicação de glifosato, que é um produto para, falando a linguagem técnica, né? Aplicando produto fitossanitário, né? Que seria os produtos agroquímicos em si, né? Para fazer uma limpeza na área de planta daninha. E eu economizei 15% da aplicação. Então, isso é dinheiro que cai no produtor. Então, eu extraí esses dados com sensor RGB. Perfeito. Acho que respondido, então. Se alguém tiver mais alguma coisa para adicionar aí, podemos ver uma última pergunta aqui. Quem tiver dúvida pode mandar no Instagram também, no direct lá, que eu posso responder também. Fala seu Instagram aí também, Rafael. Você mandou no grupo, mas fala para ficar gravado aí no vídeo, que a galera que quiser seguir, perguntar lá, se souber mais de curso de capacitação presencial que você dá. Pode falar aí na câmera que aí fica... Rafael... Rafael.andrz. Show. Beleza. Aproveitando, Rafael, tem uma pergunta do Henrique Rufino aqui, mas não tem nenhuma diferença no asa fixa e no multirotor para a legislação? Legislação de asa fixa e multirotor? Se qualquer um de vocês aí tiver. Questões de... Né, a questão da legislação é muito vasto, é bem grande, né, a diferença entre os equipamentos. E até o Bruno pode complementar aí, se caso a gente acabar falhando aí em alguma... Mas a legislação basicamente o equipamento está regularizado perante a ANAC, é um registro muito fácil de fazer, é bem simples, é tudo gratuito, você faz diretamente na plataforma da ANAC. O DCE, o Departamento de Controle do Espaço Aéreo Brasileiro, também não tem diferença do asa fixa. A única coisa é que se você for voar acima de 400 pés, né, ou seja, voos acima de 120 metros, esses equipamentos têm que estar regulamentados e o piloto também tem que estar cadastrado, né, perante o Ministério da Defesa. Então tem uma série de legislações que são comentadas durante o curso, né, durante os cursos em si. Então a gente tem uma certa diferença em si na legislação, mas não é muita coisa assim que muda. Isso mesmo, só complementando o Rafael ali, basicamente hoje a regulamentação ali de drones, ela é separada por categoria de peso, e como é uma categoria que tem um peso bem extenso ali para a primeira classe, que é a parte dos drones multirotor, asa fixa, eles se encaixam tudo na mesma categoria, tá? Então, realmente o que o Rafael falou ali, os voos abaixo de 120 metros é tranquilo, você só precisa passar para o DCEA que você vai ter uma utilização do espaço aéreo ali naquela região. E é importante também que existem drones, diferentes categorias ali, onde você pode fazer voos além da tua avisada. Então, hoje a regulamentação é para que você faça voos, drones até 120 metros, mas que você sempre consiga visualmente encontrar o drone no ar. Então, é difícil sempre fiscalizar esse tipo de coisa, mas essa é a regulamentação hoje. Tá? Show, perfeito. Acho que tá bom, né? Estamos quase 1h30 de live. Vamos finalizar. Agradeço muito aí o convite da Horus, né, para participar dessa live. Acho que agregou muito para a galera de conhecimento aí, quem está querendo começar nesse mundo do drone. Já deu para abrir um pouquinho a cabeça, mostrar como que é vasto, né, as aplicações dos drones, do sensoramento remoto, do ArcGIS. Agradecer também muito a presença do Rafael. Ele é instrutor já há vários anos, então teve muita experiência para contar aí pra gente, foi bem legal, então brigadão aí, Bruno e Rafael, valeu demais. Queria dar aqui só uns recadinhos finais aqui, claro. Que quero agradecer muito também a participação do Rafael, do Henrique aqui, agregou muito, a gente sabe que o conhecimento aqui no mercado de drones no Brasil,
o pessoal tem que fazer parcerias, tem que se unir, porque cada um tem um conhecimento numa área principal, assim, as coisas se complementam. É muito importante esse tipo de webinar, esse tipo de parceria, tá? E eu quero dar um recado aqui para todo mundo que está assistindo, para se tiver, eu vi que teve várias dúvidas, se tiver alguma dúvida ali com a gente, manda lá direto no direct no nosso Instagram, entra, @horosaeronaves, bem tranquilo de achar, ou pode mandar um e-mail direto lá no contato@horosaeronaves.com, pode mandar falar com o Bruno, com a Taeli também, que é nossa responsável, com o pessoal do comercial, todo mundo vai estar disposto a te atender lá, tá? E também entra no nosso site lá, mapa.ag, tá? Que foi exatamente os exemplos que eu mostrei ali para vocês. É gratuito para testar, você pode fazer até 3 mapas com 1000 imagens, então você pode fazer processamento. Se você tem alguma coisa aí e não sabe mexer com software, entra lá na Mapa, faz o seu processamento, ou só entra realmente para se cadastrar. O cadastro é gratuito, tem vários projetos demonstrativos. E eu tenho um recado final aqui que é muito importante. Faz um pouco mais de um mês aí, nós começamos a divulgação da nossa rede de operadores no Brasil, e nós estamos em plena atividade agora nesse período de pandemia. Mês passado foi faturado 1 milhão de reais em serviços, e a gente sabe que um dos principais custos de um serviço de operação de drone é realmente o deslocamento do operador, são os custos ali operacionais de deslocamento, alimentação, hospedagem. Então, você pode se cadastrar na nossa rede, não importa qual drone que você tem, se você tem multirotor, asa fixa, qual o seu nível de experiência, você acabou de comprar, ainda não já tem há muito tempo esse drone, se cadastra lá na nossa rede de operadores, é só acessar lá o mapa.ag, que você vai conseguir achar lá a aba de serviços, e a gente acaba repassando sempre esse serviço para o pessoal mais próximo. Isso aí tem ajudado muita gente, e a gente está diariamente aí uns 3, 4 serviços, eu acabo ligando para o pessoal, repassando eles. Obrigado aí, pessoal. Legal demais, Bruno. Obrigadão. Quer fechar, Rafael? Valeu, Bruno. Obrigado. Eu agradeço aí a participação. Eu agradeço primeiramente pelo convite, né, do Ambiental Pro e da Horus. A gente está falando aqui um pouco mais sobre a questão dos drones. A gente sabe aí que tem muita informação, né, muita pergunta técnica, né, relacionada à parte dos drones. O nosso curso de drones aí tem duração de 3 dias, então é bastante tempo, né, para a gente repassar todas essas informações, porque é muito assunto, é legislação, é parte de operação, é calibração da aeronave. Então, para quem vai iniciar nesse conceito dos drones, o meu recado que eu dou como instrutor de drones é se capacitar, conhecer o equipamento, estudar as plataformas, ver qual finalidade de uso você vai ser um profissional, né? Se vai ser para mineração, se vai ser para topografia, se vai ser para área urbana, porque a aplicação desse equipamento é gigantesca. O universo de informações que você consegue extrair com o equipamento é muito, e para isso a gente tem que capacitar. Nós temos aí a Horus, que oferece todas essas ferramentas, né? Nós temos outras instituições, inclusive o Senar, que eu trabalho, né, pelo Senar Paraná, e o Henrique aí com a parte de geoprocessamento, pós-processamento de dados, com o uso do ArcGIS, que é fantástico. Eu recomendo todo mundo participar aí do curso do Henrique, que é muito bom. Eu estou fazendo, sou aluno dele, a gente tem muito contato no programa do Ambiental Pro, e eu espero que todos tenham gostado da live. Eu fico à total disposição para responder perguntas aí no direct do Instagram, fiquem à vontade, e é isso. Obrigado, agradeço, Henrique, agradeço o Bruno aí pelo nosso contato que a gente teve durante esses dias. Obrigado. Show, então é isso, galera. Sigam aí a Horus, sigam o Rafael, o Ambiental Pro. Quem quiser mais conhecer conteúdo de ArcGIS, né? Toda quarta-feira tem live de ArcGIS, e aí é a live técnica mesmo, abrindo o programa, fazendo tudo com vocês, mão na massa, tudo bem detalhado. Então toda quarta, toda semana tem conteúdo, então vai ser surra de conteúdo aí pra vocês. Eu acho que assim todo mundo só tem a ganhar, então que venham mais parcerias dessas, que venham mais webinários, que acho que isso é bom pra todo mundo, só agrega valor. Beleza, galera? Então é isso, vamos encerrar a transmissão. Valeu, gente. Valeu, pessoal. Acho que isso aí temos que repetir. Valeu, gente. Abraço. Eita. Valeu.